Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth do canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E o tema do vídeo hoje é suculentas e o sol pleno de 40 graus. Quais os cuidados que devemos ter neste período mais quente do ano, onde o sol está, o calor está beirando ou passando dos 40 graus. Se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo dicas no cultivo de suculentas toda semana. Eu peço também que vocês me sigam lá no Instagram. Lá eu posto fotos com identificação das plantinhas e deixo dicas de como cultivar essas lindezas. Então, gente, são muitos os comentários, são muitas pessoas perguntando o que fazer neste período tão quente, onde o sol está castigando as nossas lindezas. As pessoas me perguntam: e aí, Ruth, as suas suculentas estão queimando? O que está acontecendo? O que você faz para proteger as suas suculentas nesse período tão quente do ano? Então, agora vamos ao vídeo. Então, gente, a primeira pergunta, né? Se tem queimado plantinhas aqui no meu jardim? Infelizmente, sim. Todos sabem que eu não uso sombrite. As minhas plantinhas, elas são cultivadas, algumas, né, a sol pleno e outros a meia sombra. E esse meia sombra, meio período do dia, gente, elas pegam sol, ou meio período da manhã ou meio período da tarde. E infelizmente qualquer descuido tem folhinha, né? Tem suculenta queimando, não tem como escapar, né? Como eu falei para vocês, como eu não uso sombrite, infelizmente isso tem acontecido. E o que fazer para isso não acontecer, né? E o porquê que isso acontece? Nesse caso aqui, gente, são dois vasinhos que eu fiz recentemente. O que aconteceu aqui? Elas não estavam enraizadas ainda, né? O suficiente para elas aguentarem o calor e o sol. Aqui pega só o solzinho da manhã, mas mesmo assim, como elas não estão, são dois vasinhos novos, e o que eu fiz recentemente, e elas ainda não estavam enraizadas, e infelizmente elas queimaram algumas folhinhas, ó. Que é uma glauca, eu fiz esse replante dela faz pouco tempo. Isso acontece também porque, ó, como o substrato ele é muito levinho, olha aqui, ó. Ele foi feito recentemente, ele está bem soltinho, bem sequinho. E como essa semana eu demorei a vir aqui para o sítio, né? Elas ficaram, deixa eu ver, elas ficaram uns 4 dias, 5 dias sem eu estar aqui. O substrato ele secou e ele secou bem sequinho. E quando isso acontece, a planta ela fica mais desidratada, mais propensa a queimar com o sol. Aqui, ó, aqui eu tinha uma bebezinha também que eu coloquei, que também, infelizmente, ela queimou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar essas plantinhas daqui, vou fazer a rega. Essa, eu não sei se eu consigo mais salvar, mas essa aqui sim, ela só queimou algumas folhinhas da parte de baixo. Então, eu vou fazer a rega delas, vou deixar elas alguns dias sem pegar o sol forte e depois eu retorno. O problema da gente retirar a planta do lugar é que ela perde a adaptação. Porém, como o sol está muito forte, eu não quero correr o risco, né, de repente elas queimarem mais e eu não conseguir mais salvá-las. Mas eu acredito que aqui, eu fazendo a rega, ela já vai melhorar e bastante. Porque aqui, ó, o miolo dela está intacto, como vocês podem ver. O que queimou foi as folhinhas aqui de trás. Eu acredito também, como eu trouxe essa planta de casa, eu trouxe ela de casa, talvez tenha sido isso também. Então, eu vou fazer a rega e vou acompanhar o desenvolvimento dela. Para nós aqui no sul, gente, por incrível que pareça, é muito mais difícil esse sol, né, torrante, esse sol de 40 graus, essa temperatura máxima, do que quem mora no norte, por exemplo. Eu sei que para vocês aí está muito mais quente que aqui. Porém, aqui a gente é acostumado a temperaturas mais baixas e o clima sempre muito úmido. Então a gente molha muito pouco as suculentas aqui. E quando acontece, né, do sol ficar dessa forma, quente desse jeito, o substrato, né, seca muito rápido, onde acontece das nossas plantinhas, elas queimarem com muita facilidade. Então,
né? Um dos cuidados é a gente estar verificando o substrato, se ele já não secou, se ele já não está muito seco. A partir do momento que ele estiver muito seco, você já tem que fazer uma nova rega. Você tem que hidratar essa plantinha. Se ela pega meio período de sol ou né, ela está no sol pleno, independente disso, você tem que fazer a rega para que ela fique hidratada, para ela poder aguentar essas temperaturas tão altas, né? E para quem cultiva embaixo de sombrite, é a mesma coisa, gente. O sombrite também, né? Ele só protege, tem alguns, né, a sombrite de 50%, 30%, temos de 70%, mas ele protege a sua plantinha do sol, porém não totalmente, né? Parcialmente. É uma parte só, ou 50% ou 30%, conforme o sombrite. Então você tem que estar observando, vendo se ela não está com o substrato muito seco e fazendo essa nova rega, hidratando a sua plantinha para que ela não sofra novas queimaduras. Outro probleminha que eu tenho observado, gente, e que acontece com o tempo muito quente e às vezes úmido, porque tem dias que estão quentes, né? Aqui para nós, porém estão muito úmidos, são os fungos. Então as plantinhas começam com esse calor ser acometidas por fungos. Essa plantinha aqui é um exemplo, né, de que ela está com fungos. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês bem. Se isso acontecer aí com vocês. Na verdade, aqui ela já está bem mais acometida, porque quando começou eu não vi, né? Aí eu fico vários dias sem vir aqui. E quando a gente chega, ela já está praticamente toda acometida por fungos. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou borrifar o sulfato de cobre. Eu vou pegar uma medida de 1 litro de água, 1 colher de chá do sulfato de cobre, diluir e vou passar no período mais fresco do dia, que é depois das 6 horas da tarde, né? Quando começa a anoitecer, porque essa planta, ela, além dela não poder pegar sol, depois que eu passar o sulfato de cobre, eu também vou passar no período mais fresco do dia, não vou passar num período tão quente, para estar inibindo a proliferação desse fungo, gente. Olha só como tá. Tá cheio dessa pintinha. E isso é bem difícil de acontecer aqui no meu jardim, tá, gente? Se acontece, mas é muito raro. E olha só como tá, né? Então, né, esse verão, esse período do verão tá sendo bem difícil, além do sol. A gente não conseguir estar cultivando elas, algumas espécies, né, a sol pleno. Tem espécies que vai muito bem, gente. Agora tem outras que infelizmente não está dando para cultivar a sol pleno. Elas estão sendo acometidas por fungos. E ela pega sol, essa plantinha, ela fica lá na beiradinha lá, ó, da calçada. Então agora à tarde, da 1 hora da tarde até umas 4 horas da tarde, ela pega o sol da tarde. E mesmo assim, ó, ela foi acometida por esse fungo, parece ser o olho negro. Então eu vou passar o sulfato de cobre nela para estar cuidando melhor dessa plantinha. Essa é uma híbrida de marrogane com mandala, tá, gente? Tadinha, né? Vamos tratar dela para ela ficar linda novamente. Então, um outro cuidado que eu tive, gente, é a maioria das minhas suculentas que eu cultivo a sol pleno, as minhas banheiras aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, eu retirei da frente de casa, porque realmente elas estavam queimando e queimando muito. Como eu não estou todos os dias aqui para estar acompanhando, porque o que eu poderia fazer é no período mais quente do dia retirá-las, também daria certo. Como eu não passo aqui a semana toda, então eu decidi retirá-las, né? Eu deixo elas aqui na varanda, então elas pegam bastante luminosidade e o sol mais ameno, não é um sol tão forte, né? Agora já é quase 3 horas da tarde, então elas começam a pegar esse solzinho mais para o final da tarde, não o sol das 10 a 1 hora ou 2 horas da tarde, que ele está mais forte, né? E aqui elas estão, então, se desenvolvendo bem. Agora elas não queimaram mais. As maiores, as híbridas maravilhosas e gigantes eu deixo na frente. E as outras eu deixo mais
a parte de trás. Ó, aqui eu tenho algumas plantinhas que queimaram no início, ó, mas elas se recuperam, tá? Essa aqui é uma Orion. Elas se recuperam. Então a gente tem que ter esses cuidados. Como eu decidi, né? A minha decisão é cultivá-las sem o sombrite, isso acontece. O que você pode fazer para estar amenizando, se você não tiver um local como eu tenho aqui, né? Eu tenho um local para estar cultivando elas à meia sombra, onde elas vão pegar somente o sol mais fraco do dia. Então eu aconselho você a estar escolhendo um sombrite, pode ser o sombrite vermelho, ele ajuda a manter a coloração das plantinhas, ou um sombrite normal mesmo, né? Um 50% ou os 70%, conforme for o clima da sua região. Eu acho que quanto mais quente, melhor, né? Um sombrite um pouco mais forte para estar protegendo. Só que você também tem que estar observando. De repente, os 70% elas vão estiolar muito, elas não vão ficar bonitas, né? Então, comece com 50%. Com sombrite 50% e verifique, observe como elas se desenvolvem, como elas ficam. Aqui, só de eu tirar elas lá da frente de casa e colocar elas nesse espaço aqui, elas já melhoraram bastante e estão se desenvolvendo bem. Porém, gente, eu já tenho algumas espécies que estão se desenvolvendo bem, apesar do sol torrante, né? Esse aqui é um canteirinho que fica no tempo, que pega sol o dia inteirinho, de manhã até a noite, e é sol escaldante. No início elas queimaram um pouco, mas depois elas já se adaptaram. Agora é 3 horas da tarde, são 3 horas da tarde. Olha só, elas não ficam numa coloração maravilhosa como no outono e inverno, né? O outono e inverno é o período do ano onde elas ficam, né, com a sua coloração no auge, maravilhosas, mas elas estão bem. Aqui eu tenho uma Orostachys malacophylla, olha só. Aqui eu tenho uma Green Light, só tenho que fazer a limpeza dela, gente, tirar as folhinhas secas. Mas o que eu observei aqui, elas estão bem. Essas queimaduras aqui foram do início, já lá do ano passado, né, em outubro, quando eu fiz esse canteiro, que foi feita a adaptação delas. Agora, nesse período que ficou muito mais quente, elas estão bem. Aqui é uma Mauna brasileira. Elas não ficam com uma coloração bonita, tá vendo? Ó, elas ficam meio descoloradas. Mas também, né, o sol é muito forte. Mas essas plantinhas são mais resistentes. Então, se você quer cultivar a sol pleno neste período do ano, opte por plantinhas mais resistentes, plantinhas de fácil cultivo e que, né, resistem a todo esse sol forte que está dando agora no país. Na verdade, né, o país todo que está reclamando do sol forte. Olha que lindo que está aqui o Sedum trilacé. Maravilhoso. Então tem algumas plantinhas que não sentem, outras, infelizmente, elas estão sentindo e muito esse sol forte. Então, gente, como eu falei para vocês, tem espécies de plantinhas, né, que são muito resistentes, aqui como o Sedum rubroticton, ó. Aqui atrás eu tenho o Sedum rubroticton aurora. Esse é um vaso que já foi feita a adaptação dele há bastante tempo, por isso também que ele é bem resistente. O que eu não posso deixar aqui é o substrato ficar muito seco, eu tenho que já estar fazendo a rega dele, tá? Se eu deixar o substrato muito seco, eles podem estar queimando também, elas podem estar queimando. Então eu tenho que estar tendo esse cuidado de estar verificando, vendo se ela está bem, mas é uma plantinha forte e que resiste muito bem a esse sol forte. O Graptopetalum paraguaiense também é outra plantinha que vai bem nesse sol forte, né? Feita a adaptação dele há mais tempo. O que você não pode é fazer canteiros novos agora, gente. Fazer canteiros novos agora e tentar adaptar as plantinhas nesse sol forte não vai dar certo. Elas vão queimar, elas vão torrar, elas não vão resistir a tanto calor e ao sol que está muito, mas muito quente. Uma dica, gente, para quem quer refazer canteiros ou fazer canteiros novos agora, né, na rua, a sol pleno, você até pode fazer o canteiro, você faz o canteiro normalmente, mas você cobre ele com um sombrite, né, um sombrite 50%. Eu estou pensando em refazer esse. Eu comecei a refazer, né, eu retirei algumas plantinhas aqui, ó,
Porém, como o sol estava muito forte, eu parei, né? Porque infelizmente não vai dar certo. Se eu colocar plantinhas novas aqui, elas vão queimar todas. Mas eu estou pensando em colocar um sombrite, para estar protegendo. Então, dessa forma eu vou conseguir fazer o conteiro novamente. Eu vou fazer ele, depois eu faço um vídeo mostrando para vocês, gente, se deu certo ou não. Porque aqui eu tenho plantinhas, ó, como aqui é o cedro trilacê, ele está muito bem. É uma plantinha bem resistente, olha que lindo que ele está. Cheio de novos brotinhos. Aqui eu tenho a prolífera, ó, maravilhosa. Aqui atrás eu tenho uma pálida, ela só está perdendo algumas folhinhas, mas também está bem. Aqui, deixa eu ver, aqui eu tenho a malna, também está bem. Tem algumas plantinhas que resistem bem ao sol, gente. E o Francesco Baldi. Porém, aquilo que eu falei para vocês, é um canteiro mais antigo, tá? Não foi feito recentemente, ele já tem mais de um ano, ele já vai para 2 anos. Então, elas já estão mais tempo aqui, né? E como são plantinhas mais resistentes, elas suportaram bem, e estão suportando bem essas temperaturas tão altas. Outro exemplo, gente, é essa banheira. Essa banheira eu fiz ela, coloquei ela no tempo e mesmo na quantidade de chuvas que no início estava chovendo muito, mas muito mesmo, eu não retirei, eu deixei, ela aguentou o período de chuvas que foi bem grande. E agora, com essa quantidade de sol também, gente, ela está muito bem. Porém, é só suculentas de fácil cultivo. O Eônio Havort, ele é de muito fácil cultivo aqui para mim. Olha que lindo que está. Isso é uma arvoreta. Deixa eu filmar ali para vocês. Olha o caule dele. E ele está bem. Não tem sinal de queimadura, nada. Eu tenho algumas latinhas. Eu fiz algumas latinhas e coloquei aqui dentro, ó. Elas também estão bem. Porém, hoje eu já tenho que fazer a rega. Ó, já está bem sequinho o substrato. Então, hoje é o dia de eu fazer as regas. Aqui o Sedum mirinai, aqui eu tenho o Sedum burrito, aqui eu tenho uma Anacapseiros, que também deu bem certo, uma chocolate solder, olha só que linda. Aqui é uma Deb, uma Topsy Turvy, aqui uma Fantôme e outras plantinhas ali atrás que se adaptaram muito bem a esse sol forte. Então, gente, todo cuidado é pouco nesse período do ano. É um período onde o sol, a gente está passando um verão muito quente, o sol muito escaldante. Pelo menos para nós aqui no sul, a gente, além de muito sol, chuvas está sendo muito escassas. Nós já estamos há mais de uma semana com esse sol de 40 graus e não tem dado chuva. Então, isso faz com que as plantinhas se desidratem com mais facilidade ainda. A temperatura do ar tem dias que está muito úmido, então as plantinhas têm sido atacadas por fungos e infelizmente elas têm sido atacadas por fungos. Então a gente tem que estar sempre observando e vendo se não precisa passar um fungicida, para estar protegendo elas. Hoje eu vou passar o sulfato de cobre nas minhas. Eu percebi que eu tenho que fazer isso até para protegê-las dos fungos que estão sendo acometidas. Apesar do tempo não estar chuvoso, apesar delas, eu não ter regado elas há mais de uma semana, mas infelizmente, como a umidade do ar às vezes ela está muito alta, acontece delas serem acometidas por esses fungos. Então, gente, espero ter respondido a pergunta de vocês, Se eu não respondi, pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder novamente. Se eu não conseguir responder nos comentários, a gente faz outro vídeo esclarecendo. Então, se você não tem um local onde você pode estar protegendo as suas suculentas do período mais quente do dia, agora no verão, o aconselhável é sim usar um sombrite. Sol pleno agora só para aquelas suculentas que já foram adaptadas antes desse verão tão forte, aquelas suculentas que são mais resistentes e já estão acostumadas a sol pleno, a sol mais forte.
Infelizmente temos algumas plantinhas que são mais delicadas, elas não resistem a tanto sol forte, né? E os cuidados para não deixar o substrato secar demais, elas se desidratarem com muita rapidez, que isso aí também ajuda a queimá-las, né? O cuidado também de não deixar o substrato muito molhado por causa dos fungos, né? Muito quente e úmido traz muitos fungos para nossas plantinhas. Se vocês verem que as plantinhas de vocês estão sendo acometidas com fungos, né? Proteger elas, passar um fungicida natural, passar alguma coisa para estar protegendo. Eu aconselho o sulfato de cobre. Se o sulfato de cobre não resolver for algo mais forte, infelizmente, então você vai ter que passar um outro produto mais forte nas suas plantinhas. Não tem, né? Infelizmente, às vezes a gente não tem saída para poder proteger elas e não perder a espécie, a gente tem que passar um fungicida um pouquinho mais forte, tá bom? Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.